O que é que mais nós falamos aqui no nosso canal? Sobre a ingratidão de pessoas que já tiveram uma vez no meio de um grupo religioso e hoje aquele grupo religioso para essas pessoas é como se fosse o próprio inferno aqui na Terra. Nós falamos sobre isso aqui. Alguns imbecis que entram aqui no canal começam a xingar, a falar palavrão, etc. Enfim, dizendo que a gente está defendendo a Igreja Universal. E na verdade não. Quem acompanha o nosso canal já há algum tempo já sabe que eu já fui obreiro da Igreja Universal e eu discordo de muitas coisas que são praticadas lá. Muitas. Inclusive, quando eu participava da Universal, eu já discordava de algumas coisas que aconteciam lá. E, obviamente, que eu entrei na Universal, acho que eu tinha 13 ou 14 anos, enfim. Pouco tempo depois eu fui levantado obreiro e por muito pouco eu não fui encaminhado para ser um dos pastores auxiliares e burros, eu não sei como é hoje que estão falando, mas depois de obreiro eles vão para a Catedral do Estado e ficam lá numa preparação para serem conduzidos às suas funções posteriores, de auxiliar de pastor, pastor regional, titular, enfim, essas coisas. Eu, particularmente, não tenho, assim, uma posição de defesa da Igreja Universal. Vou aqui defender a Igreja Universal. Ou vou defender aqui o Bispo Macedo. Não. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque a instituição, assim como a pessoa do Bispo Macedo e os pastores e bispos que estão lá, primeiro que não são perfeitos, logicamente que não. Segundo, eles têm muitos defeitos, muito pelo contrário. Existem muitas coisas contestáveis também. Agora, eu conheci o Evangelho na Igreja Universal e você que vem responder a mim, você não sabe o que é Evangelho, porque a Universal não prega Evangelho e tal. Eu não sabia que você tinha uma procuração de Deus para decidir quem conhece ou quem não conhece o Evangelho. Sobretudo, também não sabia que você tem a onisciência de saber que eu não conheço o Evangelho. Mas tudo bem. É só uma fala da prepotência das pessoas, porque Deus ele resiste a quem é soberbo. E essas pessoas que chegam e dizem, você não conhece o Evangelho, você tem que se converter, simplesmente porque eu estou aqui com um discurso que não é de ódio contra a instituição Igreja Universal, eu realmente não consigo entender que Evangelho você conhece, não é? E para que céu você vai. Certamente não é o céu celestial que a Bíblia narra para aqueles escolhidos por Jesus Cristo que morreu na cruz. Certamente não é. Então, quando eu venho aqui falar, eu venho falar em defesa da gratidão. Por quê? Hoje eu desenvolvo um trabalho social, tem um grupo de jovens que está sob nossa liderança, minha e da minha esposa, e a gente sabe a dificuldade que é para jovens, sobretudo, enfrentar esse mundo sombrio que nós temos hoje, com a internet em crescimento, com tudo à disposição, com todas as ofertas de manjares, com todos os pratos de lentilhas apresentados, e nós temos que ter um cuidado minucioso. Nós hoje tomamos conta de mais ou menos 35 jovens. Alguns são próximos de nós, aqueles que nós conseguimos visualizar sua procedência, seu caminhar com mais facilidade, e outros são um pouco mais distantes. Alguns são obedientes, outros são rebeldes. E nós temos que ter uma paciência de pastor para cuidar de ovelha, porque tem ovelha que se perde, porque a ovelha não enxerga muito bem, ela só escuta muito bem, ela vai se perdendo e o pastor dá um toquezinho com o cajado e coloca ela de volta para o aprisco, para comer um bom pasto, uma boa comida e se alimentar e ficar forte, etc. Então, nós temos uma função difícil, a qual eu não me orgulho porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Não sou, volto a dizer, da Igreja Universal, sou de um outro ministério. E o trabalho que nós fazemos, ele envolve muita coisa, envolve distribuição de cesta básica, trabalho social, ele envolve visita a lares, a orfanatos, a asilos, enfim. E obviamente que existiu uma base para que hoje eu viesse desenvolver esse trabalho. E essa base, ela aconteceu na Igreja Universal. Então, quando eu vejo pessoas que passaram muitos anos lá, como esses ex-pastores, e vivem hoje fazendo da sua vida uma plataforma do Satanás, porque você pode ter certeza que eu não duvido que denúncias que são feitas sobre um pastor, sobre um procedimento de um bispo, sobre uma coisa que aconteceu. Agora, por exemplo, Nathan Silva, ele colocou um testemunho de um pai
um pai de um ex-pastor, que até chorou falando que lá estava tudo errado, etc, etc. Detalhe, esse pai desse ex-pastor já foi obreiro também da igreja. Então, aí também colocou, explorou o caso da Andresa Urach, enfim. Então, o que a gente percebe? Essas pessoas que têm, que passou muito tempo pregando o evangelho, muito tempo ganhando almas, muito tempo orando para pessoas serem libertas, serem curadas. Cara, vocês não acreditam em nada disso, não? Em nada disso? Quer dizer que todo aquele trabalho que vocês fizeram foi completamente em vão? Ou vocês só observam os defeitos da igreja? Natan contou a história dele. Vamos falar um pouquinho do Natan Silva. Hoje vamos deixar o Alfredo um pouquinho de lado, porque o Alfredo agora está um pouco na defensiva, fazendo mais vídeos de culto. E depois certamente ele vai voltar, como ele já falou que ia, com o que ele chama de denúncia. Mas vamos falar do Natan. Natan Silva, ele era um bispo que arrecadava muito dinheiro, como ele já falou, e de fato essa história dele foi averiguada e é verdadeira. Ele realmente era um bispo de muito sucesso, era um cara humilde, era um cara bacana, as pessoas gostavam dele. As pessoas não entendiam que ele era arrogante, e eu acho que ele não era arrogante, ele era um cara bacana. Era um bispo que tinha o carisma, ele conquistava as pessoas. Obviamente isso desperta inveja em muitos lugares, porque tem gente endemoniada em todo lugar, pessoal. Judas andava com Jesus e era endemoniado, então tem gente endemoniada em todo lugar. O cara pode ser bispo, pastor, o que seja. Se ele tiver ciúme, se ele for incapaz, se tiver medo de perder o lugar dele, sem dúvida, ele vai manifestar aquilo que está dentro dele, que é algo que não é de Deus. E por essa razão, essas mesmas pessoas fazem coisas que não são de Deus. E, como eles são líderes, tem pessoas abaixo dele, todas elas vão ver e vão dizer, olha, a Igreja Universal faz isso, faz aquilo, como qualquer outra igreja também, porque eu vejo aqui também, às vezes, depoimento da Igreja Mundial, Internacional, enfim, aqui em Pernambuco, tem denúncias sobre o pastor Ailton José Alves, que é da Assembleia de Deus, de Pernambuco, e essa igreja ela é muito polêmica, ela realmente tem um comportamento difícil, enfim, mas eu particularmente não posso parar aqui o meu tempo e começar a falar do defeito desse pastor, porque é o seguinte, quando o povo de Israel pediu um rei, Deus escolheu Saul foi nomeado rei, depois Saul fez o que desagradava a Deus, o próprio Deus rejeitou ele e escolheu um outro rei que não era da sua linhagem, que foi Davi. Então, aqueles que estão fazendo a obra de Deus de forma deplorável, com prostituição, com roubo, com mentira, com falsidade, com hipocrisia, eles vão ser rejeitados, pode ter certeza. E o exemplo disso está aí o Natan, está aí o Alfredo, palhaço cristão. O Marcelo Roque eu não veio falar porque o Marcelo Roque ele foi um fiasco em tudo. Ele era um jovem, no grupo jovem, completamente sem aparição, se tornou um obreiro por muito participar das coisas lá. Nas igrejas que ele assumia, todas elas ele mudava rapidamente, o pessoal trocava muito rapidamente ele, porque ele não conseguia prosperar, e eu já falei isso aqui umas 3 vezes, e ele particularmente, não sei se uma vez ele deu uma resposta para esse canal aqui, então certamente se ele não vê, alguém falou, mas ele nunca rebateu isso aí, porque ele sabe que é verdade. E ele se tornou um ex-pastor, e pegou a carona no Natan, que foi o primeiro que começou a fazer tudo isso. Mas vamos falar de Natan. Natan saiu da Igreja Universal um pouco depois dele ter sido acusado de estar se envolvendo com um homossexual. A mãe desse homossexual teria feito uma denúncia à cúpula da igreja e ele se chateou, porque na época o bispo responsável por ele, Sérgio Corrêa, avisou diretamente a Romualdo, que era o bispo responsável pelo Brasil. E Romualdo, obviamente, numa reunião de bispos e pastores, não sei como foi, falou para o pessoal lá e a fama dele se correu negativamente pelo Brasil todo. Sem dúvida nenhuma, isso aí chateia, mas ele falou, e eu acredito nisso, que na hora que ele recebeu essa denúncia, ele foi para a cúpula lá da igreja na Bahia, aquela catedral enorme que tem na Bahia, e fez uma oração lá, porque ele disse que era inocente. Eu acredito que ele era inocente, sinceramente eu acredito. E Deus honrou a ele, porque ele foi inocentado, inclusive, pela história contraditória que a mãe contou, que não batia com a verdadeira. Mas aí, algum tempo depois, o Natan saiu da Universal e montou para ele um ministério chamado Igreja Internacional da Fé. Mas vamos lá. Antes do Natan sair da Universal, ele alegou estafa, cansaço físico, tudo isso eu acredito. Ele teve bruxismo, que é uma doença que mexe com os dentes, alguma coisa assim. Uma dor aqui, que ele disse que só saiu essa dor quando ele se desligou da igreja. Porém, vamos lá, vamos raciocinar comigo aqui. Se o problema todo fosse esse, ele não teria aberto o ministério para ele. E ele abriu a Igreja Internacional da Fé. Tem até o blog aí, se você colocar Igreja Internacional da Fé Natan Silva, você vai ver na internet. Não deu certo o ministério dele. Ele saiu, fechou o ministério, não deu certo.
E ele foi para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Passou um tempo lá como bispo já, foi direto como bispo, foi diretamente como bispo. Alegou que lá tinha um bispo superior a ele que ganhava 10 mil reais por mês de propina e que ele não concordou com aquilo, enfim. Não ficou muito bem claro por que ele saiu, mas ele saiu. E quando ele saiu, o que ele fez? Ele disse, rapaz, e agora? O que eu vou fazer? Fracassei na Universal, fracassei na minha igreja e fracassei na Mundial. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um canal no YouTube, vou revolucionar isso aí, já que ninguém teve coragem, eu vou ser o que vou ter coragem. E ele se deu muito bem, tanto que ele tinha mais de 150 mil inscritos no canal dele que saiu do ar, com não sei quantos milhões de visualizações, e esse canal, por não sei por que razão, saiu do ar. Ele depois fez um livro, Confissões de um Ex-Bispo, Eu Vivi e Sobrevivi, Não Pague por um Milagre. Ô cara, quer dizer que tu passou 20 anos fazendo besteira, foi? Tu nunca fez nada que prestasse, não? Quer dizer que tu nunca ganhou uma alma para Jesus, ou aquela alma que tu ganhou não foi para Jesus? Os obreiros que tu consagrasse, os pastores que tu ungisse, que até hoje continuam pregando o evangelho, tá tudo errado então? Por que não vamos falar do dinheiro? Não, vamos colocar o dinheiro na conta do erro. Ah, a igreja pede muito dinheiro, tudo bem. Até porque ela mesmo não nega isso aí. Então, se eu trabalho demais na Igreja Universal, eu vou montar um ministério pra quê? Eu vou trabalhar mesmo no ministério que tá começando? Claro que não, pô. Aí deu errado o ministério, aí ele foi pra Igreja Mundial. Aí deu errado na Igreja Mundial. Bicho, o problema tá contigo, cara. O problema tá contigo. Porque Deus honra aquele que anda em integridade com ele, como ele honrou a Davi. Eu falei de Davi aqui. Então, se te perseguiram lá quando você era bispo da Universal, e isso te chateou, tudo bem a chateação. Mas a tua resposta, irmão, ela tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Ela não pode ser dos homens. Hoje tu travou uma guerra contra o Império Igreja Universal. Eu não falo nem da guerra com o Império Universal. Isso para eu não é um problema. A Universal sempre enfrentou tudo isso desde o seu início. E ela não tinha 10% do que ela tem hoje. Em termos financeiros, em termos de poder mesmo. Então, não é um canal no YouTube, 2, 5, 10 canais. A Rede Globo não conseguiu derrubar a Universal. Então não é esse pessoal que vai derrubar. Muitas vezes eu vejo eles aqui celebrando quando a Igreja Universal perdeu a arrecadação, perdeu a arrecadação, não tem arrecadação, acabou a arrecadação. Bicho, vocês são fissurados no dinheiro porque vocês fracassaram, cara. Vocês têm que admitir. Fracassaram. Natan parece que é o que está melhor encaminhado. Está fazendo curso de Direito, já terminou, não sei. Escreveu um livro, ele vendeu umas unidades desse livro, não foi nada de outro mundo também, mas ele vendeu uma quantidade razoável. Está voltando aí com o canal a fazer denúncias constantes para manter os seus seguidores e assim ser monetizado. O cara tem que se virar. Mas o que eu defendo aqui, eu falei desde o início, vou falar sempre, é você tá falando coisas. Pronto, esse pastor, que ele colocou o depoimento do pai desse ex-pastor que saiu, disse que já saiu porque já havia os canais de denúncia. Então, assim, os canais de denúncia, eles causam um prejuízo muito grande. A quem? As almas. Não é a igreja, não. Não é a igreja. A Universal, volta a dizer, está há 43 anos aí. Né? Construiu um templo de Salomão faz 10 anos. Não, faz 6 anos, né? Foi em 2014. Começou em 2010. Que foi quase 700 milhões de reais. Está lá o templo. A Universal, ela é respeitada porque tem políticos, né? Tem pessoas... Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia da eleição, dia 29 de novembro. No dia da eleição, para prefeito de segundo turno, Marcelo Crivella. Talvez não ganhe a eleição no Rio de Janeiro, mas vai vir muito forte para governador em 2022. E é muito provável que leve, porque ele sempre ganhou a eleição para senador com muitos votos. Então, a igreja ela conquistou um patrimônio financeiro, o respeito das pessoas. E hoje, por exemplo, a Rede Globo não bate mais de frente com a Igreja Universal como ela batia, porque ela sabe que o poder da Igreja Universal é muito equiparado ao da Rede Globo. Então, não são esses canais que vão derrubar a Igreja Universal ou qualquer outra igreja que seja. Agora, por que a Igreja Internacional da Fé deu errado, hein, ô Natan? Por quê? Me diz aí. Ou foi você que vai dizer que desistiu também? Não, desistir por quê? Que mentira, cara. Você foi para Mundial depois. Por que o Alfredo Paulo, a Igreja Cristã do Recomeço, deu errado? Por que razão? Qual a razão? Então, essa frustração faz com que eles venham destilar o seu veneno sobre as almas, porque a igreja está lá. Os caídos que já estão lá vão cair também, vão sair também. Aliás, é impressionante, pronto. Eu, particularmente, vou dizer uma das coisas que eu não concordo da Universal. A forma ditatorial que alguns pastores tratam os obreiros. Eu não concordo com isso. Tanto que eu pedi o meu desligamento de ser obreiro. Disse, olha, estou saindo a partir de hoje. Não foi ninguém que me tirou. Foi quem saí,
porque eu não concordei na época com a atitude de um pastor, que foi muito arbitrário. Aliás, esse pastor, muito pouco tempo depois, foi tirado da obra também. Era enfim. Então, Natan, tu queria fazer o quê? A obra sem ser perseguido, irmão? Tu queria ser um bispo respeitado, que você era respeitado, de confiança, que você era de confiança. Legal, que as pessoas gostavam de você, você não era um carrasco. Aí tu queria o quê, cara? Ganhar almas e desbravar o mundo sem ter perseguição? Sem ninguém te perseguir? Sem chegar um endemoniado dizer que teve um caso contigo? Sem ter? Não, cara, tu ia ser perseguido sim, porque quem quer seguir a Cristo tem que negar-se a si mesmo. E tem que deixar Jesus defender você quando você não tiver mais como se defender. Não é? Nós temos vários exemplos na Bíblia aí. O caso de Senaqueribe mesmo, Deus pelejou. Matou um anjo só, 185 mil soldados, quando eles não podiam pelejar contra aqueles soldados. Gideão é a mesma coisa, com 300 homens, Deus fez uma confusão com o exército inimigo, os exércitos inimigos, e eles se mataram e deu vitória. Então, se você não pode se defender, mas você tem razão, ele vai defender você. Então, esse recado de hoje são para vocês, pastores da Universal, que vivem assistindo os canais de denúncia e mandando o material das reuniões que são feitas lá. Cara, se tu não concorda, sai de lá, irmão. Vai procurar outro ministério, vai evangelizar nos presídios, vai na porta dos hospitais, vai arrumar um trabalho. Você que discorda que o pastor tem que ganhar um salário para ficar 24 horas para a igreja, vai arrumar um trabalho, não tem problema com isso não. Agora, você ser um covarde, você é covarde. Você que participa de um grupo e você faz denúncia desse grupo estando lá dentro ainda, você é covarde. Mas, obviamente, que se eu, nesse tom que estou falando aqui, a impressão que passo é que estou defendendo a Igreja Universal. E não. Eu volto a dizer, existem muitas pessoas que estão caminhando para o inferno depois de estar vendo esses canais de denúncia. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar ser mais ativo nesse canal aqui. É um canal simples, pequeno. Vocês veem que eu nem peço para as pessoas se inscreverem, eu nem tenho esse costume. Não é? Eu não vivo do YouTube, eu não vivo pedindo dinheiro aqui como vive pedindo lá o Alfredo, eu não vivo. Eu estou fazendo isso aqui porque é minha maneira de me expressar, a minha opinião, né? A gente vive num país tecnicamente democrático, então eu faço uso disso para ter esse canal aqui. Mas se você quiser, obviamente, se inscrever, se inscreva, dê um like, compartilhe o vídeo, mande para aqueles pastores que você sabe que é traíra lá da sua igreja, pode ser da Mundial, da Universal, da Internacional, da Igreja do Agenda Duque, de qualquer uma. Porque você trabalhar contra o reino de Deus, no dia do juízo final, você vai prestar conta. Pode ter certeza.